Olá, boa tarde. A pandemia afetou a vida de todo mundo. Nos casos de algumas profissões que não tem como parar, o jeito foi fazer adaptações. Só que isso não é fácil. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre as dificuldades enfrentadas pelos motoristas de ônibus e de aplicativos, além de taxistas e caminhoneiros. E você vai ver também. Supremo Tribunal Federal começa hoje julgamentos por videoconferência para garantir prestação de serviços mesmo durante a pandemia. A transmissão por videoconferência vai permitir a publicidade e a transparência dos julgamentos previstos na Constituição. A Advocacia Geral da União pede esclarecimentos ao Supremo Tribunal Federal sobre a autonomia dos estados para medidas de combate ao coronavírus. No entendimento da AGU, os entes federativos devem seguir parâmetros estabelecidos pela União. E ainda, ministro do Superior Tribunal de Justiça nega pedido de prisão domiciliar a todos os presos do Distrito Federal, incluídos no grupo de risco da Covid-19. O ministro observou ainda que a reavaliação da privação de liberdade não pode ser generalizada. A Advocacia Geral da União pediu esclarecimentos ao Supremo Tribunal Federal sobre a competência dos estados, do Distrito Federal e dos municípios para o combate ao coronavírus. O pedido foi feito em um processo movido pela Ordem dos Advogados do Brasil. Na mesma ação, o ministro Alexandre de Moraes determinou que o presidente Jair Bolsonaro não pode contrariar as orientações da Organização Mundial da Saúde sobre isolamento social. A Advocacia Geral da União questiona e pede esclarecimentos sobre 2 pontos da decisão do ministro Alexandre de Moraes. O primeiro trata da competência concorrente dos estados, Distrito Federal e municípios para tratar das medidas sanitárias de combate à Covid-19. Argumento que foi apresentado pela Ordem dos Advogados do Brasil e aceito pelo relator do processo. No entendimento da AGU, os entes federativos podem adotar normas próprias, mas devem seguir parâmetros estabelecidos pela União. A Advocacia Geral também quer que o ministro Alexandre de Moraes explique qual a abrangência da decisão, para que não haja interferência na criação de regras de prevenção e combate ao coronavírus, que possam ser consideradas inconstitucionais. Por causa do novo coronavírus no Brasil, pela primeira vez na história, o Supremo Tribunal Federal vai ter sessões à distância. A novidade vai mudar a rotina de advogados, defensores públicos, servidores, membros do Ministério Público e dos ministros da Corte. A partir de agora, eles vão poder participar dos julgamentos em plenário e nas turmas do STF por videoconferência. Essa movimentação que você vê na sessão de áudio e vídeo do Supremo Tribunal Federal foi para deixar tudo pronto a tempo. Os setores de tecnologia do tribunal trabalham para montar todo o sistema. Afinal, o dia 14 de abril é uma data histórica para o Supremo Tribunal Federal. É nessa terça-feira que começam as sessões à distância, transmitidas em videoconferência pela internet. Primeira e segunda turmas, além do plenário, terão a novidade. O sistema de transmissão já está pronto e vai ser utilizado pela primeira vez nas sessões da primeira e segunda turmas. Nas 2 salas de julgamento, a videoconferência vai ser exibida em 2 telões e em uma televisão. Formato semelhante de transmissão foi montado no plenário, onde 2 televisões e computadores vão ser utilizados nas transmissões em tempo real de tudo o que acontece. Os julgamentos à distância são uma forma de impedir a aglomeração e circulação de pessoas pelo tribunal. O objetivo é garantir o acesso à justiça e o pleno funcionamento do órgão máximo do judiciário durante a pandemia, sintonizados com todas as recomendações das autoridades de saúde. Mesmo sem a presença física das pessoas, a transmissão por videoconferência vai permitir a publicidade e a transparência dos julgamentos previstos na Constituição. A transparência ela vai continuar da mesma forma. O produto que for gerado dessa videoconferência, ele vai ser transmitido pela TV Justiça, das sessões plenárias, e automaticamente a TV Justiça vai colocar isso em disponibilidade no YouTube. As sustentações orais dos advogados, dos defensores públicos e dos representantes do Ministério Público estão mantidas e podem ser feitas por áudio ou vídeo.
Para isso, é preciso acessar o site do STF e preencher um formulário em até 48 horas antes da sessão. Eu fui vendo o tribunal avançar e crescer muito. E, assim, ao mesmo tempo, conseguindo manter, né, aquela coisa da liturgia. Então, por exemplo, na sessão de julgamento agora, eu vi que eles fizeram questão de usar a toga. Então, mesmo partindo para o mundo virtual, eles vão continuar usando a toga ali, para que todo mundo consiga lembrar que está tendo a sessão de julgamento, que aquilo ali é uma sessão de julgamento, é um momento importante, é um momento de respeito, né? Então, assim, é muito interessante ver que o órgão consegue amadurecer e avançar no meio tecnológico e, ao mesmo tempo, trazer, né, aquelas coisas que são importantes para o contexto dele ali, de julgamento de processo. E isso é bem legal. A gente acredita que isso vai inspirar muito, que outros órgãos, outras instituições vão perceber que dá para usar esse tipo de tecnologia para viabilizar, né, sessões de julgamento de qualquer tribunal. Né? A gente não está falando de uma tecnologia complexa, de uma tecnologia cara, de difícil acesso. Né? Tudo que foi usado eram pecinhas de um quebra-cabeça que a gente já tinha disponíveis aqui, a gente teve que comprar pouquíssima coisa para poder tornar possível. Então é algo que os outros estados podem aproveitar, sim. E às 14h tem sessão das turmas do Supremo Tribunal Federal. Elas vão ser transmitidas ao vivo pelo canal do STF no YouTube. Quem traz as informações sobre a pauta de julgamentos é a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Hoje é dia de sessão de julgamentos na primeira e também na segunda turma do STF. A grande novidade é que, pela primeira vez na história do Supremo, elas serão realizadas por videoconferência. Essa medida ela foi necessária como enfrentamento à pandemia do coronavírus, sem que houvesse desrespeito às regras de isolamento impostas pela OMS, também recomendadas pelo Ministério da Saúde. O Supremo, então, encontrou um meio de continuar realizando seus julgamentos sem que houvesse desrespeito às regras de distanciamento social. Foi aí que, numa sessão administrativa, os ministros aprovaram a possibilidade das sessões, tanto do plenário quanto das turmas, serem realizadas por videoconferência. Hoje nós teremos 2 sessões realizadas dentro desse novo formato. Na primeira turma, tem uma pauta bem extensa. Ao todo, são mais de 280 processos que estão previstos para serem chamados a julgamento. Só do ministro Marco Aurélio, são mais de 30 habeas corpus. Os habeas corpus, na verdade, são o grande gargalo do Supremo Tribunal Federal. Na primeira turma tem também o caso de um ex-prefeito da Paraíba. Ele foi condenado por improbidade administrativa, porque ele dava um tratamento diferenciado dos servidores da prefeitura. Em relação àqueles servidores que eram favoráveis às suas ideias, ele privilegiava. Mas em relação àqueles servidores que eram contra as suas ideologias, ele acabava punindo de alguma forma, prejudicando, como, por exemplo, determinando a remoção desses servidores. Ele foi condenado em primeira instância, a condenação foi confirmada no Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba e também confirmada no STJ. Aqui no Supremo, ele disse que a pena foi desproporcional. Ele acha que houve desrespeito ao princípio da individualização da pena. O ministro Marco Aurélio, ele já se manifestou, ele é o relator, e ele já votou negando o pedido do ex-prefeito. Foi aí que o ministro Alexandre de Moraes pediu vista para melhor analisar o caso e nessa sessão de julgamento de hoje deve ser retomada com a apresentação do voto vista do ministro Alexandre de Moraes. Já na segunda turma, constam 2 processos para serem julgados e eu dou destaque para um habeas corpus que é da relatoria do ministro Gilmar Mendes. Nesse caso, um réu reincidente, ele foi condenado por furto. Consta no processo que ele subtraiu uma garrafa de Coca-Cola, 2 garrafas de cerveja e também uma garrafa de pinga. Somando tudo, não daria mais que R$30. Então, ele pediu ao Supremo Tribunal Federal, num habeas corpus, que fosse reconhecido o princípio da insignificância. O ministro Gilmar Mendes, ao analisar o HC, ele acabou deferindo o pedido, absolvendo o réu. E aí houve um recurso do Ministério Público. Então, os ministros devem decidir se a reincidência é um obstáculo para o reconhecimento do princípio da insignificância. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Nefe Cordeiro, negou o pedido de prisão domiciliar a todos os presos do Distrito Federal, incluídos no grupo de risco da Covid-19. O pedido da Defensoria Pública do Distrito Federal era que fosse concedido o regime de prisão domiciliar a todos os presos do DF acima de 18 anos que estão incluídos no grupo de risco do novo coronavírus.
entre eles idosos e pessoas com determinadas doenças. O habeas corpus, que questiona a falta de medidas das autoridades para impedir a disseminação da doença nos ambientes prisionais, já tinha sido negado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. No STJ, o ministro Nefe Cordeiro também negou o pedido e ressaltou que a decisão do TJDF-T foi fundamentada no fato de que as autoridades locais estão adotando medidas para proteger a saúde dos presos, como a suspensão das visitas, o isolamento de idosos, o fortalecimento da higienização, entre outras. O ministro observou ainda que a reavaliação da privação de liberdade não pode ser generalizada e que uma súmula do Supremo Tribunal Federal impede a admissão de habeas corpus contra a decisão de relator que negou a liminar na instância antecedente, salvo se houver ilegalidade flagrante. A Justiça Federal em Brasília liberou o paciente de isolamento domiciliar obrigatório depois que novo exame deu negativo para o coronavírus. O homem é marido da primeira paciente diagnosticada com a doença no Distrito Federal. O advogado estava em isolamento domiciliar obrigatório desde o dia 10 de março. A medida foi tomada por decisão judicial, já que mesmo com a suspeita da doença, o homem circulava pela cidade. Assim como a esposa, ele teve o diagnóstico confirmado para a Covid-19. O casal acredita que foi contaminado durante uma viagem que fez para a Europa no início do ano. Para ser liberado do isolamento obrigatório, depois de cumprir 14 dias de quarentena, o advogado fez 2 exames que deram negativo para a doença, o que comprova a cura, segundo o entendimento médico e jurídico. Já a mulher dele continua internada em estado grave no Hospital Regional da Asa Norte, em Brasília. No próximo bloco, vamos falar sobre as dificuldades enfrentadas pelos caminhoneiros e motoristas em geral por causa da pandemia. Continua da gente, não saia daí. Justiça é tratar todas as situações de formas iguais. Não olhar para nenhuma classe social, nem raça e nem mesmo para gênero. É trabalhar todas as situações de forma igual. Pandemia, distanciamento, contaminação. Palavras que nos últimos dias não saem do nosso vocabulário. A Covid-19 mudou a rotina mundial. Pessoas trabalhando de casa, crianças e adolescentes sem aula, comércio fechado. Como as pessoas que trabalham com transporte estão lidando com isso tudo? Motoristas de ônibus, de aplicativos, taxistas, caminhoneiros, uma gama de profissionais que têm direitos a serem respeitados, mas, como todo mundo, estão enfrentando dificuldades. Nas estradas, ser caminhoneiro nunca foi tão difícil. Mas a galera está trabalhando aí, com algumas dificuldades. A principal é a alimentação. Consegui encontrar alguns locais, oficinas, borracharias abertas, que a semana passada, retrasada, não estavam abertos. Estavam fechados. Principalmente à noite, dificultando demais o trabalho da gente. Na parte de assistência, em fornecer máscara, em fornecer álcool em gel, a gente teve assim 0. Não tem nenhuma, não tem como achar, não tem como comprar, ninguém dá em nenhuma parada. A única coisa que a gente tem é a água e o sabão, que a gente fica lavando a mão frequentemente. De resto, nenhuma proteção a gente tem. Para tentar minimizar os danos, o Ministério da Infraestrutura tem feito ações para manter a rede de apoio aos motoristas. Impactou não só fechando o comércio dos núcleos urbanos, né, onde tem aglomeração, mas também impactando o comércio das rodovias, aquela rede de apoio que ajuda o caminhoneiro a se manter operacional, seja através do fornecimento de alimentação em restaurantes, ou seja de serviços, como por exemplo borracharias, postos de combustível. Essa rede de apoio no primeiro momento ela foi prejudicada e a primeira decisão do Ministério da Infraestrutura foi agir junto a prefeitos e junto a secretários de Estado para viabilizar o transporte da carga através da reabertura dessa rede de apoio, desse comércio em beira de estrada. Nas cidades, o transporte público não para. Os ônibus continuam circulando, mesmo que em menor quantidade. E os motoristas também enfrentam problemas. É mais trabalhador desempregado e menos ônibus circulando. Com menos ônibus circulando, os ônibus andam muito mais cheios.
propagando muito mais o coronavírus. E estamos também aqui numa luta gigante para poder garantir material de limpeza, de higiene para todos os trabalhadores, máscara, álcool em gel e etc. Infelizmente não tem sido feito de uma maneira devida, alguns trabalhadores recebem, outros não, mas estamos aqui para garantir que esses materiais sejam distribuídos e vamos combater junto com toda a sociedade a proliferação desse vírus. Taxistas e motoristas por aplicativo estão com a clientela reduzida e eles não sabem mais o que fazer. Tenho como minha fonte de renda somente o táxi, então me encontro em quarentena junto com a minha família e as contas não param de chegar, né? Conta de água, de luz, de telefone e agora IPTU, e a gente fica aflito, sem saber exatamente o que vai acontecer. O movimento caiu muito mesmo. Hoje a rentabilidade semanal de um motorista de aplicativo hoje é 50%, talvez 60% do que era antes de começar essa crise, antes de começar esse isolamento. Está faltando passageiro, as contas estão vencendo porque a gente não consegue dar conta de pagar tudo, os boletos, a gente tem que escolher qual boleto que a gente vai pagar. Autônomos e informais vão ser atendidos pela ajuda emergencial de R$ 600, que vai ser paga pelo governo federal. As demais categorias podem ser beneficiadas com a medida provisória, que permite o saque de até R$ 1.045 de contas ativas e inativas do FGTS. Essa MP ela vem para autorizar, para flexibilizar mais uma vez o saque do FGTS. Tá? Lembrando que ela extinguiu o PIS e o PASEP, perfeito, e agora todas as pessoas que recebam esses valores, que têm esses valores a título do FGTS, poderão sacar o valor de R$ 1.045, tá? A partir de 15 de junho, para fins de suprir essas necessidades com alimentação, medicação e tudo mais que for necessário nesse período da pandemia. E para continuar nesse assunto, a gente conversa agora por Skype com a doutora Renata Vieira, advogada. Bem-vinda ao Jornal da Justiça mais uma vez, doutora Renata. Para a gente já começar, né? Trabalhadores autônomos como taxistas, motoristas de aplicativo, eles são contemplados aí por que parte da legislação? Boa tarde, Evelyn. Boa tarde a todos. É sempre um prazer estar aqui, né? Esses trabalhadores que são informais, eles vão ser contemplados com o benefício do governo, esse emergencial, com a medida provisória que autorizou os R$ 600 e logo depois veio o decreto legislativo, né, e o projeto a lei que saiu a respeito dos R$ 600, que foi regulamentado na semana retrasada para cá, e que você faz a inscrição no site da Caixa Econômica, coloca seus dados, coloca a renda, né, que tem ali financeira, e mais para frente, se não tiver no cadastro único da Previdência, ele vai receber naturalmente o valor de R$ 600 ali na frente. Essa é uma medida para os autônomos, né? Então, seriam os motoristas de aplicativo e talvez os taxistas, mas vai depender muito de como que funciona para esse taxista, né? A maioria deles estão vinculados a uma cooperativa, então, a princípio, eles teriam direito a esse auxílio de R$ 600. Eles geralmente não têm vínculo trabalhista, né? Não são empregados de nenhuma empresa, mas se for empregado de empresa, aí seria uma outra situação. No caso dos caminhoneiros, né, eles estão reclamando ali da falta de suporte nas rodovias, em alguns casos até de sem conseguir higienizar. Como é que ele consegue exigir do governo que seja cumprido o direito dele que está trabalhando? Pois é, aqui a gente tem uma situação que é muito peculiar, tá, Evelyn? Por quê? Porque se o caminhoneiro, ele é empregado de uma empresa, a empresa tem por obrigação o fornecimento de equipamentos de proteção de segurança. Não é por conta só da Covid, né? A gente tem essas regras já na CLT sedimentadas, no capítulo de Segurança e Medicina do Trabalho. Então, a empresa é responsável pela segurança e pela saúde do trabalhador. Nesse momento específico que a gente vive, obrigatoriamente, a empresa tem que fornecer os equipamentos, álcool em gel, máscara, em algumas situações luvas, né? Ou até mesmo uma vestimenta, dependendo do que eles estão transportando. Mas fica difícil também com relação à questão de infraestrutura, né? Porque hoje o governo, os governos dos estados, as prefeituras, enfim, determinaram praticamente que o fechamento de todo o comércio. Então eles ficam sem esse apoio na estrada.
Então, o empregador ou até mesmo o governo federal deveria pensar numa outra alternativa. Essas empresas que funcionam na beira da estrada, fazer uma limitação para que não haja, talvez, um aglomerado de pessoas ali, porque a gente sabe que acaba acontecendo, pode acontecer, e liberar a abertura de forma observada, né? Para evitar qualquer tipo de contágio. Mas as empresas também deveriam dar uma espécie de suporte, não deixando de preservar a segurança e a saúde dos funcionários, dos caminhoneiros, né? Considerando que eles são empregados. Mas a gente tem caminhoneiros que, infelizmente, não são empregados, eles são autônomos, trabalham por conta própria, e aí fica muito difícil. Talvez, no contrato que ele fizesse de transporte com a empresa X ou a empresa Y, trazer uma previsão nesse sentido, pelo menos com relação à sua saúde, né? E aí seriam os equipamentos de proteção individual. E esperar o governo tomar alguma iniciativa, como a gente vem observando, que ele já vem tomando alguma iniciativa junto às concessionárias, principalmente das empresas que são, das estradas que são privatizadas, enfim, de abertura de algum ponto de apoio para esses motoristas, porque sem isso a gente sabe que vai parar. Alguns trabalhadores, eles têm carteira assinada, estão vinculados aí a alguma empresa. Existe alguma ajuda para esse trabalhador que está parado, não pode trabalhar, está em quarentena, teve contrato de trabalho suspenso? Sim, O que acontece? Para quem é empregado e está parado, e se a empresa tiver adotado a medida provisória 936, que a gente tem discutido tanto a respeito, que traz a redução de jornada de trabalho e traz também a possibilidade de suspensão temporária do contrato de trabalho, no momento que ele fizer um acordo por escrito, ou o sindicato fizer um acordo coletivo, que a gente fala, ou uma norma coletiva com a empresa, esse acordo vai ser encaminhado para o Ministério da Economia e ele vai passar a receber o benefício que trata a medida provisória, né? Essa medida provisória traz essa possibilidade de suspensão do contrato de trabalho, e o empregado fica com a garantia de emprego pelo período da suspensão do contrato de trabalho após o retorno por igual período. Então, por exemplo, se eu suspender o contrato por 30 dias, esse período de 30 dias ele é estável, e quando ele retornar por mais 30 dias, ele seria estável também. E ele vai receber um benefício do governo nesse período de suspensão do contrato. Já quanto à redução da jornada de trabalho, também existe essa questão de estabilidade, e ele teria também, aqui é um pouco diferente, porque eu reduzo a jornada de uma forma proporcional e o governo ajuda proporcionalmente, já que o salário também vai ser reduzido proporcionalmente, né? Também está previsto na medida provisória 936. Ótimo, doutora Renata, muito obrigada pela participação no Jornal da Justiça. Imagina que isso. Veja a seguir, Tribunal de Justiça de São Paulo decreta prisão preventiva de suspeitos de roubarem testes rápidos para a Covid-19 no aeroporto de Guarulhos. Os detalhes no próximo bloco. É a igualdade, é o respeito para manter o equilíbrio entre as partes, né? O juiz Ricardo da Silva Brito, da 10ª Vara Civil de João Pessoa, na Paraíba, determinou que planos de saúde atendam com urgência segurados diagnosticados com a Covid-19, independentemente do prazo de carência. Na decisão, o juiz Ricardo da Silva Brito determinou a imediata liberação para os segurados do tratamento indicado pelos médicos, sob pena de pagamento de multa diária de R$10 mil para cada atendimento negado. A decisão atende pedido feito pela Defensoria Pública do Estado da Paraíba, que alegou grande volume de internações nos sistemas público e privado em razão da expansão da Covid-19. A Defensoria Pública Estadual alegou ainda que os planos de saúde vêm corriqueiramente negando atendimento de urgência aos segurados, sob o argumento de que o prazo de carência seria de 180 dias, quando a jurisprudência nos tribunais determina que essa carência não poderá ultrapassar as 24 horas. Na decisão, o juiz acrescentou ainda que a negativa de atendimento por parte dos planos de saúde aos segurados com suspeita ou com confirmação da Covid-19 acarretará em sobrecarga do sistema público, podendo aí sim levar a um colapso de todo o sistema, acarretando prejuízo para toda a coletividade.
O Tribunal de Justiça de São Paulo decretou a prisão preventiva de 14 pessoas suspeitas de fazerem parte de uma quadrilha que roubou no aeroporto de Guarulhos mais de 14 mil testes rápidos para a Covid-19. O material teria sido negociado clandestinamente por 3 milhões de reais. De acordo com as investigações, os testes eram parte de um carregamento vindo da China. A suspeita é de que alguns integrantes da organização eram chineses e participaram da negociação. No início da semana, a Polícia Civil de São Paulo já havia prendido 2 homens envolvidos no crime. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, pediu ao ministro Luiz Felipe Salomão, do STJ, o compartilhamento de informações sobre o processo em que o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Ciro Darlan, é acusado por venda de sentença no Estado. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, quer ter acesso às provas que estão no processo contra o desembargador Ciro Darlan, acusado pela Procuradoria-Geral da República de vender sentença. O corregedor quer ter acesso às provas que motivaram o afastamento do desembargador do cargo por 180 dias e o bloqueio de bens do magistrado para que o CNJ tome as providências cabíveis. Na semana passada, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, determinou o afastamento do magistrado das funções e a prisão de 4 pessoas, incluindo o filho do desembargador Renato Darlan. As prisões foram convertidas em domiciliares por causa do risco de contágio por Covid-19. Salomão também expediu 15 mandados de busca e apreensão na semana passada contra os acusados. Este foi mais um Jornal da Justiça, mas eu volto daqui a pouquinho com mais uma edição do especial Coronavírus. Até lá, tchau!